A gente olha muitas vezes para a ocupação do litoral, especialmente o litoral norte de São Paulo, onde os terrenos são mais valorizados. Aí tem casa perto da praia, tem apartamento, tem condomínio, etc, etc, etc. Nós pedimos aqui a doutora Fernanda Carbonelli, que é advogada do Instituto de Conservação Costeira, para conversar um pouco conosco. Doutora Fernanda, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Herodes, bom dia a todos. Estamos à disposição de vocês. Doutora Fernanda, de quem é que tem autoridade para dizer o que pode e o que não pode ser ocupado próximo do mar? Bom, Herodes, a gente tem duas legislações básicas que cuidam disso. Uma é o gerenciamento costeiro do litoral norte, uma legislação que foi assinada em 2017 com grande participação popular na construção dessas políticas públicas. Ela que estabelece os zoneamentos, o que são áreas de risco, o que não são áreas de risco, o que são áreas ocupáveis, quais são as áreas que podem ser expandidas e principalmente o plano diretor de cada município. As cidades do litoral norte, depois dessa grande tragédia, e na verdade nas últimas 3 décadas, Herodes, elas vêm sendo alvo aí, não só da especulação imobiliária, mas também do crescimento desordenado. E sem nenhuma infraestrutura, sem saneamento básico, essas ocupações em encostas, em áreas impróprias. E na última reunião do Conselho Estadual do Meio Ambiente, a nossa ONG fez um pedido para que a revisão desses planos diretores fossem suspensas até que os novos mapas, a revisão dos mapas de área de risco das 4 cidades do litoral norte fossem realizadas. Depois dessa tragédia, a gente está ali no litoral norte com uma situação muito instável das nossas encostas, estamos com uma situação de instabilidade geológica e também de muitas fraturas aí nos nossos morros. Então, há de se tomar cuidado e o que a gente quer fazer é impedir que sejam realizadas novas legislações que vão permitir aí uma ocupação ainda maior, sem nem ao menos ter finalizado os mapas de área de risco do litoral norte. Agora, doutora Fernanda, e aí? Mas há chance disso acontecer? Imagino que a pressão imobiliária é enorme, o terreno custa caríssimo, né? E a impressão que a gente tem é que vereadores e prefeitos são, vamos dizer, frágeis para esse tipo de pressão. Sem dúvida, Herodes. Eu acho que assim é um pedido ousado, foi um pedido que foi assim apresentado pela sociedade civil do Litoral Norte. Ele foi acatado pela secretária estadual do Meio Ambiente, foi acatado pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, mas ele é uma recomendação, né? Então ele não tem força de lei. De fato, assim, a gente vai ter que contar com o bom senso, esperamos, né, Herodes, dos nossos políticos, para que aguardem aí revisão das suas legislações municipais até que seja finalizada os mapas de área de risco dos 4 municípios do litoral norte. Bom, vamos acompanhar, mesmo porque a tragédia ainda não esquecemos dela, né? Não, Herodes, foi uma situação muito triste para o nosso município. As famílias ainda estão empousadas parcialmente, outras voltaram para a área atingida, estão sendo monitoradas ali. Qualquer chuva que acontece, essas famílias ficam em total desespero e acabam saindo das suas residências aí para procurar um lugar mais seguro. Então, de fato, a gente precisa de um olhar estruturante dessa ocupação. Não dá mais para deixar a coisa como estava nas últimas décadas, ou seja, se ocupando de qualquer forma e se ocupando irregularmente em áreas de risco. Então, essa é a nossa luta para que, de fato, a gente tenha consciência ambiental dos nossos políticos para uma expansão ordenada e não desordenada. Doutora Fernanda, algumas pessoas voltaram para suas casas, mesmo depois daquele desastre? Voltaram, Herodes. Basicamente ali a Vila Saí, que foi uma das grandes áreas atingidas, onde a gente teve 64 mortes. Naquela região a gente teve a setorização em 3 partes, então nós temos casas que foram totalmente interditadas e aí as pessoas não puderam mais retornar e tiveram suas casas demolidas, e nós tivemos casas parcialmente interditadas, onde essas pessoas retornaram agora para os seus lares, muitas vezes com filhos,
né, com família. Então, a nossa preocupação é dessa segurança para essas famílias que justamente retornaram para a área atingida aí. E ainda não tivemos, Herodes, obras de contenção estruturadas, porque tivemos um período chuvoso, as equipes do Instituto de Pesquisa ainda estão em campos, nós tivemos um sistema de drenagem que foi totalmente colapsado, então, assim, as águas, você imagina que elas tinham um caminhamento, assim, do Parque Estadual da Serra do Mar, descendo aquela montanha, e hoje, com aquele sistema colapsado, elas vão se ramificando e com uma velocidade muito maior. Então, essa é a nossa preocupação de instabilidade geológica também da área. Perfeito. Doutora Fernanda, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Herodes, o espaço. Um bom dia. Muito obrigado. Doutora Fernanda Carbonelli, advogada do Instituto de Conservação Costeira. E aí? As pessoas estão voltando, quer ver o que ela acabou de falar agora? Estão voltando para o local. E aí? É especulação imobiliária. O terreno lá vale muito, muito caro no litoral norte. Então o pessoal atropela. Como eu não sei, mas de repente aparece lá o empreendimento ou em área que não podia estar. E aí, como é que faz?